Olá! Hoje nós vamos falar da medida provisória 1047 de 2021, que trouxe dispositivos extraordinários de contratações públicas para o combate à pandemia do Covid-19. É importante a gente já salientar que a própria medida provisória 1047 determina que objetos relacionados à vacinação para a pandemia, para o combate à pandemia, mas em específico para a vacinação, serão regidos pela Lei Federal 14.124 de 2021 e não pela medida provisória. Bom, mas por que a medida provisória? Bom, a medida provisória 1047, ela vem para atender uma necessidade dos executivos estaduais, municipais, distrital, federal, para o combate à pandemia, uma vez que a legislação que existia anteriormente, a Lei Federal 13.979, perdeu a sua vigência no que se refere aos dispositivos de contratações públicas, com a perda da vigência do Decreto Legislativo número 6 de 2020. A Lei 13.979 tinha uma vinculação expressa, direta, ao referido decreto, que, como eu já falei, deixou de ter validade em dezembro de 2020. Desde lá, então durante praticamente o primeiro semestre inteiro, nós estamos gravando esse vídeo em maio de 2021, logo após a publicação da medida provisória, durante todo esse período, o Executivo, a administração, teve à sua disposição apenas a 8666, no que se refere à emergência, o artigo 24, inciso 4º. Então, a medida provisória, rapidamente, para você não perder tempo, a medida provisória 1047, ela faz ressurgir uma série de dispositivos que eram lá da 13.979. Okay? Dentre eles, o pregão express com metade do prazo de publicidade, a possibilidade de dispensa de licitação sem limite, o pagamento antecipado, registro de preços por dispensa e uma série de outras informações que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas o importante é a gente falar o seguinte, e reafirmar o que já falávamos lá na 13.979, no vídeo sobre a Lei 13.979. A dispensa de licitação para objetos relacionados ao combate ao Covid-19, a pandemia, não significa uma liberdade para que a administração contrate qualquer quantitativo, contrate aí sem visualizar a necessidade de licitação. Volto a dizer um exemplo que eu dava lá no outro vídeo. Se a administração percebe que precisa de um determinado objeto para combate à pandemia por uns 6 meses, ela não pode fazer uma dispensa por 6 meses, a não ser que comprove lá a necessidade da dispensa naquele período todo. O que eu quero dizer com isso? Ora, em 1 mês, em 2 meses, é possível realizar ali um procedimento licitatório, ainda mais com o pregão express que a medida provisória trouxe novamente à vigência. Então, por que eu vou contratar por dispensa 6 meses de determinado serviço, 6 meses de determinado fornecimento de um determinado produto, se eu posso contratar por dispensa 1 mês, 1 mês e meio, 2, e licitar o restante do período? Então, isso é importante. A dispensa de licitação por emergência para o combate à pandemia Covid-19, ela não possui limite de valor, mas ela está atrelada a uma necessidade urgente, ela está atrelada a um risco de dano iminente e ela está atrelada a um quantitativo vinculado a um primeiro momento dessa emergência. Um momento capaz de me permitir licitar. Tomem cuidado com isso, porque o futuro pertence aos tribunais de contas e com certeza eles podem questionar. Ricardo, por que você fez uma dispensa por 6 meses se você poderia ter feito essa dispensa por 1 mês, 1 mês e meio e licitado o resto do período ainda na vigência do contrato decorrente da dispensa? Então tomem cuidado com isso, isso é muito importante. A medida provisória 1047, então, como eu já falei, trouxe o prazo pela metade, o pregão express, não mudou da 13.979, só fez ressurgir das cinzas, e trouxe também as mesmas regras de pagamento antecipado, a possibilidade de se exigir garantia adicional até 30%, a possibilidade de se acompanhar a execução do objeto, todas as condições para a aplicação do pagamento antecipado, inclusive as condições em que ele pode ocorrer. A medida provisória diz lá que eu só posso ter o pagamento antecipado se isto for uma condição de execução do objeto contratual pelo contratado ou se trouxer uma
uma sensível economia, né, uma sensível economia ao erário. Então eu não posso simplesmente dispor ou aceitar o pagamento antecipado, eu preciso antes comprovar que é uma condição de execução do objeto por aquele fornecedor, o único capaz, porque se eu tiver outros fornecedores que aceitem o pagamento posterior, eu devo ir licitar, eu devo ir contratar com eles, ou é uma condição de economia sensível ao erário. Então, regras de pagamento, eu vou novamente falar para você, se você quer com detalhes cada um desses dispositivos, vai lá no meu artigo no meu vídeo da 13979, no canal do YouTube, que você vai ter tintim por tintim de cada uma dessas disposições. A minha função aqui hoje é dizer o que há de novo na medida provisória, o que trouxe a medida provisória à vigência novamente. Então, dispensa de licitação sem limite para emergência, o pregão express, o pagamento antecipado, e aí temos o registro de preços sem licitação, quando tiver 2 ou mais órgãos como participantes daquele certame licitatório, a possibilidade dos entes municipais, estaduais, distritais utilizarem o Regulamento Federal, Decreto 78/92, para realizarem os seus registros de preços, quando não tiver a legislação específica, e a possibilidade lá de contratar as empresas punidas, as apenadas, contratar sem a documentação de habilitação, contratar o fornecimento de equipamentos ou produtos usados, né? E aqui é importante dizer o quê? A mesma inteligência, a mesma interpretação que nós dávamos para a 1379 a respeito dos apenados, das exceções de habilitação, da contratação de equipamentos e produtos utilizados, já usados, se dá na medida provisória 1047. Como assim, Ricardo? Não é regra, é exceção. Eu só vou contratar com uma empresa que foi punida se eu não tiver outra. Eu só vou dispensar a documentação de habilitação se eu não tiver outro licitante. Por quê? Porque se eu tiver, eu vou ter que aplicar a regra normal, né? Eu vou inabilitá-lo, se for uma documentação fiscal e ele for agraciado com a Lei Complementar 123, eu vou conceder o prazo de regularização fiscal tardia, eventualmente, mas eu vou aplicar a regra normal. Eu só vou dispensar a documentação de habilitação se aquele for o único licitante, né, capaz de ser contratado naquele momento. E aí, então, eu de forma justificada vou comprovar esse fato, a impossibilidade de outros fornecedores, de outros contratados, de outros licitantes, e aí, então, eu faço o afastamento por ato formal da administração, da exigência daquela documentação de habilitação, da contratação daquele punido ou do aceite de receber produtos usados. Ok? Temos também, na medida provisória, uma vinculação do prazo de vigência não só dos contratos, que já estava na 13979, e aí sim uma novidade, também da ata de registro de preços. A medida provisória ela vai dizer que a ata de registro de preços terá validade de até 6 meses e poderá ser prorrogada por igual período. Também dirá lá no artigo 14 que os contratos para o combate à pandemia e firmados com base na medida provisória 1047 terão vigência de até 6 meses, podendo ser prorrogados, e aqui vem a parte importante, enquanto perdurar a necessidade daquele objeto para o combate à pandemia. A lei fala lá, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da pandemia. Então, quanto eu precisar daquele objeto, eu vou poder prorrogar o meu contrato. Ah, Ricardo, eu posso ir além do prazo de 60 meses, previsto lá na 8666? Pelo artigo 14, sim. Esperamos que isso não seja necessário. 60 meses são 5 anos. Nós queremos terminar, né? Queremos controlar a pandemia ainda em 2021. Mas, em tese, sim, será possível. Não há vinculação, porque o artigo 14 da medida provisória é muito claro em dizer, enquanto for necessário enfrentar a pandemia Covid-19. Então vejam que a medida provisória 1047 não inova algo, não traz algo que a gente nunca viu. Essas disposições já estavam na 13979 e só foi necessária a medida provisória 1047 porque não houve a prorrogação da vigência da 13979, que então deixou de ser aplicável junto com o decreto legislativo. Basicamente é isso. As regras, as orientações, as exigências que nós fazíamos para aplicar a 13979
continuam aqui agora na medida provisória 1047. Ok? Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, dar o seu like para que você receba os próximos vídeos. Vou também lembrá-los que existe o nosso grupo no Telegram. Se você não está cadastrado, me mande aí via direct o seu telefone ou vai lá na bio do meu Instagram, tem um link de acesso direto ao Telegram, nesse grupo em que você faz a pergunta, é gratuito, você faz a pergunta e eu tento te ajudar respondendo de forma rápida. Temos também as nossas newsletters, em que eu te mando, sempre que houver novidade na legislação sobre o assunto de licitações de contratos ou uma promoção de um curso meu, eu mando para você via e-mail. Se você também não está cadastrado, deixe no seu no direct o seu e-mail ou me manda no privado para que eu possa cadastrar na nossa lista de e-mails. E temos os nossos cursos sobre a nova lei de licitações. Eu vou deixar aqui na tela para você o card do nosso próximo curso. Nós vamos falar de contratação direta, vamos falar de procedimentos auxiliares, então dispensa, inexigibilidade, credenciamento, registro de preços, registro cadastral, pré-qualificação, tem um monte de assunto nesse próximo curso. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência e conto com você nos próximos vídeos. Tchau!